porque é um currículo extenso. Já no ar. Boa noite, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, uma iniciativa da Casa da Cultura Dalmo de Abreu Dalari. A gente está fazendo a transmissão pela página da Casa da Cultura. Antes de começar, queria dar os parabéns para a Serra Negra, que está fazendo 192 anos, que é uma cidade acolhedora, uma cidade que eu e o Mota não somos serranos, mas a gente escolheu morar em Serra Negra, e agora fazer jornalismo em Serra Negra. E nada melhor do que falar sobre esporte, qualidade de vida, bem no aniversário da cidade. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa muito especial, muito conhecedora do assunto, que é a Marta Maria Dalari. Ela você é serrana, não é? Não, meu pai é. Não é, não. A sua família é serrana, só de coração. Meu pai é serrano. Então, explica quem é seu pai, Marta. Explica quem é seu pai, só para o pessoal saber. Eu sou filha da Casa de Cidadania, da Cultura e Cidadania. Olha que honra! Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas eu me sinto muito honrada com o convite por vários motivos. Quer dizer, eu acabo de saber que é aniversário de Serra Negra, então tá aí num dia de festa é mais um motivo para eu estar feliz. Eu tá ligada à Casa de Cultura e Cidadania, que tem o nome do meu pai, quem me ensinou muito dessa questão da cidadania, né? E mais, digo, trabalho o esporte como uma questão sociocultural. Então, eu tenho uma tese de doutorado que fala da corrida de rua e é justamente a questão sociocultural. Então, como é importante a gente inserir o esporte na sociedade como é uma questão cultural. E acho que se a gente junta a questão da cidadania, do aniversário da cidade, acho que o esporte, a atividade física na cidade é uma forma da gente se sentir dono da cidade. Então, quando a gente fala, no século XXI, em saúde, a gente fala em bem-estar físico, mental e social. O bem-estar social, a gente está numa cidade, num lugar que a gente gosta, num lugar que nos acolhe, é muito bom. Só que traz felicidade, a gente fica muito produtivo. Viver numa cidade que você não gosta, que você conta as horas para ir embora, certamente isso não é saúde. Quer dizer, isso cria uma ansiedade, um mal-estar que é lamentável. Então, nada melhor do que a gente falar de um lugar querido no dia do aniversário e de formas para a gente se tornar ainda mais ligado a essa cidade que é Serra Negra. Uhum. E a gente está num momento assim... Vai lá. Oi? A gente está num momento assim difícil. Oi? Não entendi. Você tem uma pergunta para fazer aí, né? Então, a gente está num momento assim difícil, que é essa da pandemia, né? E até para a prática do esporte, né? O que a pandemia, qual que é o impacto da pandemia nos esportes, na qualidade de vida, e o que a gente pode aprender com esse momento aí de isolamento social e de ter que fazer de recolhimento, né? Então, a primeira coisa, quer dizer, a pandemia veio, né? A boa recomendação da Organização Mundial de Saúde e de médicos responsáveis foi do isolamento social. Então, o vírus Covid-19 é altamente contagioso pelo ar, pela respiração, e aí a melhor forma de evitar o isolamento. A gente teve maior grau de isolamento, hoje a gente tem alguma flexibilidade, e parte dessa flexibilidade vem do conhecimento da doença. Então, hoje os médicos têm como reagir muito melhor e os tratamentos são mais... Enfim, tem mais conhecimento daquilo que funciona e não funciona. Não acabou a pandemia, a gente ainda vive o risco, as vacinas estão sendo testadas, existe uma perspectiva boa, mas é fato que a gente ainda tem que ter cuidado. Agora, qual foi o grande problema? Quer dizer, o isolamento social, mesmo quem mora numa casa super bacana e super confortável, se sentiu mal. Então, não ir à rua, não poder ficar fora, não poder encontrar os amigos, é muito cruel. Nós latinos, nós italianos,
para nós isso é especialmente difícil, mas no mundo todo isso foi uma dificuldade. E aí, a questão de ficar em casa sem o exercício, muito ruim. Quer dizer, teve muita gente que teve aumento de peso, e aí não é uma questão de ser gordo, mas o sedentarismo é um problema grave, é um fator sério de doenças, quer dizer, a hipertensão, a diabetes, tudo isso vem e é reforçado e agravado pelo sedentarismo. Então, atividade física melhora a nossa saúde física, melhora a nossa saúde mental, porque a gente espairece, porque a gente muda de assunto, e melhora muito o nosso bem-estar social, porque a gente encontra os amigos, e aí, atividade física. Veja, para quem não anda 1 quilômetro, o dia que andar 1 quilômetro vai ficar muito satisfeito. Para quem corre 100 quilômetros, 1 quilômetro pode não fazer muita diferença, mas o dia que ele fizer 101, aquilo vai ser uma vitória. Então, a pandemia, o fato da gente ficar fechado em casa, mostrou como a gente sente falta dessa atividade física e desses encontros que a atividade física proporciona. A gente está avançando, a gente tem conhecimento do tratamento, o tempo ainda é de muito cuidado e muita atenção, mas hoje a gente já encontrou, a sociedade como um todo já encontrou formas para a prática esportiva. Eu, pessoalmente, trabalhei na preparação de um protocolo de retomada do treino para os treinadores de corrida, então é uma atividade feita ao ar livre. A gente sabe que ao ar livre o contágio é bem menor, então isso é uma coisa favorável. Eu sou nadadora, então eu sou nado em piscina aberta nessa altura, tenho vários amigos que nadam em represa, justamente para que a gente possa retomar essa atividade com os cuidados. Então, eu não preciso ficar próximo de ninguém, eu tenho os meus cuidados, a máscara é obrigatória, lógico, não dentro da piscina, mas eu fico o máximo possível de máscara, mas eu consigo me exercitar e isso melhora bem a vida da gente. Uhum. E nesse momento está vinculado à saúde, como está a Serra Negra, né, que é uma cidade ligada à saúde. Isso é um fator positivo, né, de certa forma. Como é que você vê assim, Serra Negra com relação à saúde e nesse momento? Ela é estimulante, ela tem essa. Você acha que ela ainda tem essa cara de cidade da saúde? Então, eu digo o seguinte, Alete, a minha visão é que Serra Negra está muito ligada a um conceito antigo de saúde, que é a ausência de doença. Então, o Serra Negra tem o ar de montanha, tem o ar seco, para as questões respiratórias isso é bem interessante, isso é bem importante, não é um lugar poluído. Então, ok, é um lugar até certo ponto pacato, tudo isso é importante. Mas quando a gente tem essa visão, e eu digo mais moderna, mas isso tem 60 anos, que é a visão da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar físico, mental e social, eu vejo Serra Negra uma cidade muito preocupada com o turismo, muito ligada ao turismo, mas que ganharia muito se as pessoas que moram em Serra Negra fossem praticantes de atividade física também. Então, a gente pode expandir essa questão de saúde. Serra Negra não vai só vender a saúde, mas vai praticar a atividade física e, portanto, vai buscar a saúde também dos seus moradores. E aí como seria possível isso, Guigui? Fazer o serrano participar disso daí, entender que ele deve fazer atividade física. Como é que você acha que seria possível isso daí? Veja, a gente tem vários programas e assim no mundo todo, mas vamos falar de coisas específicas. Então, a gente fala dos eventos de corrida e da corrida de rua. Eu fui treinadora de corrida de rua, né? Então, é muito bacana você treinar e para terminar 10 quilômetros. 10 quilômetros não é um percurso de outro mundo, mas para quem nunca correu, isso é difícil e é uma vitória, uma conquista a gente conseguir fazer. E aí, o que eu digo é, se a gente tem aqui a grande corrida
né, do Brasil, que é a Corrida Internacional de São Silvestre, está comemorando 95 anos, já foi adiada para julho, né? Então, a edição, que seria em 31 de dezembro desse ano, vai ter um número pequeno de participantes e as pessoas vão participar em julho do ano que vem, para que a gente não perca a conta de 95 edições. Então, a Corrida de São Silvestre são 15 quilômetros, é um treino difícil, tem a famosa subida da Brigadeiro, eu digo, não é nem tão difícil assim, mas ela é o fim dos 15 quilômetros, então você já correu 12 quando você começa a subir a Brigadeiro, no mês de dezembro, que é quente. Agora, o que acontece? Para você correr a São Silvestre, que são esses 15 quilômetros, no mínimo, você treinou 300 quilômetros. Uhum. E aí, onde é que você treinou esses 300 quilômetros? Serra Negra está cheio de montanha, está cheio de morro. Então, vamos treinar. A questão do preparo físico, então você treina, né? É uma atividade que a gente chama de aeróbica, porque você vai manter o esforço por um período longo. Recordista da São Silvestre faz 40 e poucos minutos. Muita gente termina em 2 horas até 3 horas. Então, esse treino pode ser feito correndo, você começa andando para correr. Se você pedala bastante, você melhora a sua condição. Se você rema, você melhora a sua condição. Então, todas essas atividades que podem ser feitas em qualquer lugar, quer dizer, quando você vai a um evento, você se preparou com muito tempo, com muito treino, com uma carga muito maior. Entendi. E assim, você tá, Mota? Não, é que a Marta, ela tem exemplos de cidades que conseguiram essa proeza de engajar, né, a população na atividade física como uma coisa natural, né? Eu gostaria que ela contasse um pouco, assim, sobre essas experiências que tem aí no mundo, né? Então, eu conheci recentemente, mas eu acho que é das experiências mais interessantes que a gente tem na Inglaterra. O ministro da Saúde, né? Eles chamam de secretário de Estado, equivalente ao nosso ministro da Saúde, e que disse que uma das coisas que ele estava feliz da questão do isolamento é a volta do que eles chamam de park run. Então, park run, o que são? São percursos aferidos de 5 quilômetros, montados por voluntários. Então, existe um know-how, você mede, você afere o percurso, e durante os sábados, as pessoas vão lá para fazer esses 5 quilômetros. Então, não é uma prova, não tem um horário marcado para começar, né? Não tem uma cronometragem rigorosa com hora para começar, mas eles têm como aferir o tempo. E aí você ganha prêmios e você se coloca na medida em que você participa de mais edições do Park Run. Então você vai lá a cada sábado e você mede o seu desempenho. O que acontece? Essas corridas não são grandes eventos, não tem medalha, não tem camiseta, não tem inscrição, mas as pessoas se encontram. Então elas vão com frequência. E aí aquilo acaba sendo um parâmetro para ela. Eu posso, por exemplo, estabelecer, olha, eu quero participar de 3 por mês. E aquilo é para minha cabeça, quer dizer, eles vão lá aferir e vão dar o meu resultado, é com um código, um QR Code. Então, tem como, mas aquilo é uma motivação para que você avance, para que você treine. E aí, são essas iniciativas que eu acho bem interessantes, que a gente pode incorporar no dia a dia, né? A gente pode treinar, e aí a questão da caminhada. Se eu começo a caminhar, logo eu vou querer correr. Então, ok, eu vou caminhar, isso vai me preparar tanto em termos musculoesqueléticos como em termos respiratórios, né? A corrida não cura ninguém, mas ela melhora o estado geral. Então, se eu tenho alguma restrição, é bom que eu veja, que eu converse com um médico, com um cardiologista. Mas o progresso natural, à medida em que eu vou caminhando, eu vou tendo condições de poder correr. E eu posso estabelecer o correando,
E aí, cada vez eu vou chegando mais longe. Certo. Então, assim, eu fiz na minha vida de treinadora, uma das provas mais emocionantes, eu fiz com uma aluna que tinha 45 anos na época. Ela acabou o primeiro 10 quilômetros e eu estava ao lado dela, ela tinha dúvida se ia terminar ou não. E quando ela chegou nos últimos 200 metros, que ela viu o funil de chegada, ela começou a chorar e falou assim, valeu a pena ter treinado, é muito legal, é muito... E aí, você chora junto, porque é uma conquista, é uma vitória. Então, sabe que eu ia perguntar, né, pegando esse gancho dessa pessoa dessa moça que você contou, tem fatores diferentes de motivação por idade? Por exemplo, motivar um adolescente, motivar uma mulher de 40, a motivação ela é da mesma forma ou existem formas diferentes de motivar? Então, o que eu digo da corrida, e aí eu sou muito fã da corrida, até porque a corrida é muito prática, né? Muito operacional. Qualquer lugar a gente pode praticar, a gente pode treinar sozinho. Então, eu diria o seguinte, até os 5 quilômetros, 10 quilômetros, até dá para fazer sem um treinador. Com um treinador você vai bem melhor, mas se você começar andando, enfim, hoje dá para... A gente tem informação suficiente disponível para ir treinando. Agora, cada um sabe aquilo que te motiva. Então, tem muita gente que quer chegar mais rápido, que quer chegar entre os primeiros, que quer melhorar de tempo. E tem gente que quer só chegar. Então, a minha característica pessoal, eu gosto de ir longe. Eu não me importo com o tempo, não me importo em chegar primeiro, segundo, eu posso chegar em último, sem nenhum problema. Mas com a história de querer ir cada vez mais longe, eu cheguei a correr 89 quilômetros de uma vez só. Nossa Senhora! É glorioso, é glorioso. Eu digo que eu treinei muito. Eu treinei muito. Que loucura. Eu ia falar que eu sou corredora, agora fiquei com vergonha total. Não, Alex, somos todas corredoras. Porque a grande questão da atividade física, e aí quando a gente fala do bem-estar mental, toda vez que a gente consegue fazer uma coisa que a gente não conseguia, isso nos traz alegria, isso nos traz satisfação. Então, na atividade física, é isso. Dá trabalho. Para quem não sabe nadar, e aí começa a nadar aos 20, aos 30 anos, é espetacular, é uma coisa assim, é um sentimento em termos de autoestima, em termos de você ver que você pode, né? Que é muito interessante e é muito produtivo. Então, a gente sabe, a gente está no mês da prevenção do suicídio, isso é um problema sério de saúde mental. Depressão é uma doença séria que por muitos anos foi escondida. E aí, de novo, atividade física não é que cura, mas ela te traz mecanismos que ajudam no combate à depressão. Então, você saber que você é capaz, você se sentir capaz, isso é muito bom, isso é muito, né? Isso melhora muito a vida da gente. Além das questões químicas, né? Da serotonina e tudo mais, mas você se sentir capaz, e é o que a gente diz, o esporte é uma prova da verdade. Quer dizer, você não vai dizer que você correu 5 se você correu 4. Mas o dia que você conseguir 5, conte para todo mundo. Foi legal, foi bacana, e você fez uma coisa que você não fazia. Qual é a idade para começar a correr? Qualquer. O dia que você tiver com vontade, começa. E você vai melhorar, certamente, se você nunca... Ah, não, mas eu tinha um físico melhor aos 20. Ok, mas você não usou. Então, treine agora, desenvolva-se agora para fazer alguma coisa que você se orgulhe agora. Eu ia falar um pouco da questão financeira, porque assim, até as pessoas com menor poder aquisitivo ou acham que não pode ter um treinador, ou vão ter menos tempo. Qual que é, assim, essa questão da econômica e financeira, né, na prática do esportes? Como é que a gente pode incentivar as pessoas que têm menor poder aquisitivo também a participarem? Porque parece que é uma coisa de elite, né? Eu tenho um treinador, eu comprei um tênis que é um tênis de alta tecnologia. Como é que a gente pode estimular isso?
A questão da alta tecnologia, que se a gente for olhar, e aí a gente olha historicamente as fotos de chegada, a Bebe Bikila, que é um símbolo que venceu a maratona nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, ele correu descalço. Tentaram dar para ele um tênis para ele correr a maratona de Tóquio e ele perdeu a unha. Então, né, ele quando ele correu Tóquio, quer dizer, ele tem descrições que foi muito dolorido para ele. E ele terminou descalço. Então, hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente sabe que não é o mais sábio correr descalço, em que pese ter muita gente que corre descalço, a própria Nike, que é dos grandes fabricantes, produziu um calçado que é com muito pouco amortecimento, então, é lógico, a gente precisa tomar cuidado. A corrida tem impacto, então é melhor que a gente tenha algum amortecimento, se a gente puder ter uma orientação, tanto melhor, mas é fato que tem muita informação na internet, então, menores quantidades a gente tem menos risco, mas o resto é uma questão de estudar muito. Se puder ter um treinador, lógico, isso ajuda. E aí, eu digo a vocês, existe a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, em que pessoas que pagam ICMS podem patrocinar um projeto de prática esportiva. Isso está, absolutamente tudo está no site da Secretaria Estadual de Esporte, né? Eu fui, na gestão passada, no governo Alckmin, eu fui por 2 anos membro da comissão de análise de projeto. Essas análises eram feitas publicamente, discutidas, transmitidas ao vivo. Então, existe uma série de requisitos que estão definidos na lei, e se você atende, a cidade pode ter essa atividade com incentivo fiscal. Tem muita coisa. Oi? Você quer perguntar alguma coisa? Porque senão fico só eu perguntando aqui. Não, eu quero perguntar uma coisinha assim. Eu já ia perguntar, exatamente. Na sequência dessa informação aí, dessa lei de incentivo de esporte, assim, que normalmente esses gestores, administradores, prefeitos, ficam preocupados muito com a questão do gasto, né? Gasto e tal. Você investir para transformar uma cidade mais simpática para a prática esportiva, para a atividade esportiva, é preciso gastar realmente muito ou não, hein, Marta? Primeiro que é o seguinte, numa cidade em que muita gente pratica atividade física, os custos hospitalares e médicos são bem menores. É fato que o sedentarismo contribui para uma série de doenças. Então, para combater diabetes, hipertensão, as cardiopatias, se você pratica atividade física, você já diminuiu o gasto com saúde, tá certo? Então, a cidade praticante vive melhor. E outra questão bem importante nos gastos, e aí Serra Negra pode perfeitamente fazer isso, você não precisa de grandes estruturas. Então, os grandes eventos, tem cronômetro, tem linha de chegada, tem linha... Mas você pode ter áreas. Então, Serra Negra pode ter trilhas, pode ter espaços para bicicleta, e aí com todas as montanhas, com todas as estradas, é fato, é um lugar perigoso. Então, se você sai sozinho de bicicleta, isso é um risco. Se você tem um espaço demarcado, isso é muito tranquilo e isso exige pouca coisa. Então, hoje, no jornal Folha de São Paulo, tem uma reportagem de um garoto de 30 anos, que é o 2º colocado no ranking mundial de mountain bike cross. O que acontece? Ele foi criado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é a Serra do Rio de Janeiro. Então, ele treinou no quintal de casa, tá certo? Na cidade dele, sem sair de lá, ele treinou e ele é o 2º do ranking mundial. Então, essas coisas Serra Negra pode fazer. Então, eu tenho notícias da Santa Lídia, da represa, fui convidada para nadar lá, mas eu confesso que eu tenho medo, pavor de água gelada, só por isso ainda não fui. Mas acho assim, então a gente tem a questão de poder nadar, de poder fazer trilhas de mountain bike, então é uma questão de marcar algumas áreas, a questão da segurança é importante, mas quanto mais gente tiver, quer dizer, o lugar mais perigoso é o lugar deserto.
O lugar ocupado é um lugar seguro. Então, se a gente tem uma trilha demarcada e as pessoas adotam aquela trilha, e aí, no dia do aniversário de Serra Negra, é importante a gente falar isso, quer dizer, ocupe a sua cidade, faça a trilha também, a sua cidade não é só a sua escola, o seu trabalho, a sua casa, não, é a cidade como um todo, é o espaço como um todo. Então, vai conhecer as árvores, vai conhecer os pássaros que tem, tudo isso você pode fazer trilha, isso é um custo pequeno, tá certo? Isso no município não é uma despesa enorme. Certo. Eu queria só agora falar uma coisinha, que a Salete pode nos ajudar nessa questão, que a Salete corre aqui na cidade, né? Salete, para você informar para a Marta e para ela depois complementar, qual é a dificuldade que você encontra no trajeto que você faz? Qual o trajeto que você faz normalmente? E qual a dificuldade desse trajeto? Calçamento, todas essas coisas assim. E em seguida, você respondendo, acho que a Marta pode complementar essa coisa, né? Essa sua resposta. Então, eu corro na rua mesmo, assim, eu desço a Coronel, eu corro lá na praça, vou até a praça. A praça, ela está com muito problema no calçamento da praça ali, não sei se talvez a gente tivesse, né, uma via própria para a corrida, não sei se isso... Tem a questão do trânsito, né, você atravessa os carros. O motorista, acho que um problema assim, que a gente tem bastante, assim, é a falta até de educação, às vezes, ou das pessoas respeitarem o corredor, né? Às vezes você tem que brigar com o motorista do carro, com o cara da moto, né? O cara da moto vem do lado errado, então, assim, eu acho que a gente não tem uma cultura também do esporte em si, né? Da corrida em si. Acho que é isso, assim. E talvez tenha sei lá, um espaço, né, específico, não sei. Então, Marta, eu, particularmente, eu gosto de correr na rua mesmo, de ver a rua, sabe? De correr ali no meio, eu gosto disso. Mas você tem essas dificuldades, né? Então, Marta, com essa informação, assim, você acha que esses são problemas que podem ser resolvidos facilmente ou exigem algum alto investimento? Quer dizer, dá para você dar um espaço para as pessoas praticarem o esporte, atividade física, assim, sem maiores contratempos como esses que a Salete citou? Então, a questão é, se tem um corredor, então ele vai ser o único. Primeiro, senhores corredores, Salete, você e todos, a gente tem regras. Então, o corredor sempre está na contramão do trânsito, ele tem que ver. Questão de defesa, não brigue com o carro, saia da frente, tá certo? A questão do calçamento é um problema, mas o que acontece? Gente, Avenida Paulista em São Paulo. Como tirar carro da Paulista? Tem não sei quantos hospitais, tem não sei quantos... Tirou. Aos domingos é um parque. Nós paramos por conta da pandemia, mas já está voltando, as pessoas estão pedindo. Então, essa questão, quer dizer, se você tem vários corredores na rua, e aí é lógico, correr às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, é mais complicado. Mas se você corre no princípio do dia, né? Aqui em São Paulo a gente tem o hábito de correr 6, 7 horas da manhã, treinador trabalha essa hora. Ou então no fim do dia, quem vai correr às 7 da noite, às 8 da noite, precisa usar roupa clara, precisa ter coisas refletivas, quer dizer, tem que se preparar para isso. Mas a cidade, aos poucos, é como a bicicleta, quer dizer, a bicicleta parecia um horror, e aos poucos ela está ganhando espaço nas cidades também. Então, essa coisa das pessoas se apropriarem do espaço público, o espaço público não é do carro, a cidade de todo mundo que mora lá, da sua forma melhor. Toda vez que tiver muita gente correndo, as coisas melhoram muito. Então, existe isso também, se a gente for olhar as grandes capitais, Berlim, Nova York, Paris, muitas vezes as lojas de produtos esportivos formam grupos, então elas são pontos de encontro para saída para que as pessoas corram na rua. Então, o grupo é muito mais forte, correr sozinho, enfim, é mais agradável a gente correr em grupo, a gente forma grandes amizades.
E eu digo, quando eu tô meio com preguiça, eu falo, vai todo mundo e só eu vou ficar fora da conversa? Não, eu vou também para encontrar. Então, isso é um mecanismo que é bacana. Você marca e é o seguinte, não, hoje nós vamos às 7h15, amanhã nós vamos às 7h30, não, vamos às 7h... não, hoje ninguém vai. Não, é o seguinte, às 7h da manhã, nós saímos de tal lugar para fazer esse percurso. Quem quiser nos acompanhe. Então, aí você vai ocupando e você vai... Gente, não é entrar na dividida com o carro, mas... Não. E eu acho assim... Serra Negra aumentou. Eu acho assim, que vem crescendo, sim. Aqui tiveram vários eventos de corrida, o asilo mesmo lá da PC já fez uma corrida de Serra Negra. Eu acho que existe um movimento, sim, é que eu não participo em grupo, mas eu tenho observado que tem mais gente correndo, mais pessoas interessadas, sim. Talvez tenha que organizar isso, não sei, né, mas eu percebo que tem, sim. Agora, com a pandemia, é claro que diminuiu, e muitas pessoas que estavam começando, você para um pouco, e aí você estimula, né, até essa é uma pergunta, né, como retomar depois, né, agora com a pandemia, porque acho que muita gente parou e assim, né, agora como é que eu retomo isso aqui, né? Era um bom tempo, volta porque vai ser bacana, você sabe que você pode, você já fez, então você volta e aí avança depois. E a questão, Salete, dos grupos, veja, você não necessariamente precisa correr com todo mundo. E aí, essa questão do ritmo, quando eu digo assim, uma pessoa que corre a 6 minutos cada quilômetro e outra que corre a 5 minutos o quilômetro, se forem correr junto a 5,5, né? Então, você fala, não, é no meio, vai ser péssimo para as duas. Então, não faça isso. Porque quem corre a 6 vai sofrer muito e quem corre a 5 vai se aborrecer muito. Então, não é isso. Mas se a gente tem mais ou menos uns circuitos ou uns caminhos, isso aos poucos vai ficando viável. Quer dizer, aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, por exemplo, a gente tem umas rotas de 3 quilômetros, de 7 quilômetros, e aí a gente tem mão e contramão, porque aquilo é uma multidão de gente, e aí no horário de verão isso piora bastante, né? Os lugares de treino em São Paulo, a USP e tudo mais, a gente tem mão e contramão, a gente tem fluxo, a gente tem rumos, porque é isso. Então, a gente vai chegando a um acordo. Agora, isso não necessariamente depende do poder público. Depende das pessoas que correm, né, e irem estabelecendo caminhos. Então, a história de correr na contramão dos carros é bem importante. A história de usar sempre roupas refletivas é importante. Quer dizer, precisa ser visto. Ajude o carro, né? É o motorista que está te vendo. O motorista que vai ver que tem muita gente correndo, certamente vai começar a andar mais devagar. Então, essa questão, quer dizer, esse uso, essa apropriação do espaço, depende da gente, depende do dia a dia, e é uma coisa de construção. Quer dizer, não faz o menor sentido. Imagina se a prefeitura bloqueia as ruas, e aí os carros começam a passar, mas não tem ninguém correndo lá, não tem ninguém correndo lá. Então, você vai criar uma inimizade, uma indisposição séria. Então, se as pessoas vão usando, então aquilo ali a gente vai acomodando, né? É uma coisa de ir acertando. E como acontece no mundo todo, quer dizer, isso não é uma questão tranquila e não é o poder público que resolve sozinho. Não, fala aí, Salete, diga lá. Não, eu ia perguntar, ia sair um pouco fora, até porque eu ia perguntar de não ter um Ministério de Esportes mais, né? Isso tem algum... Já dá para perceber algum reflexo, algum impacto negativo disso? Desarticulou, de certa forma, o setor? Isso é absolutamente triste, porque qual é a experiência e a experiência dos outros países, e o Brasil não foi diferente. No comecinho dos anos 2000, a gente sediou o Campeonato Sul-Americano, e a gente teve que fazer esse campeonato em São Paulo e Rio, porque a gente não tinha estrutura em nenhuma cidade para sediar. 2007, a gente recebeu os Jogos Pan-Americanos. 2016, a gente recebeu os Jogos Olímpicos. Então, a gente estava caminhando para uma cultura dos grandes eventos esportivos, que são grandes exemplos, que são momentos de festa, absolutamente de festa. E aí, Londres é um exemplo muito forte em que as pessoas
muita gente alugou os seus apartamentos para sair de férias no mês dos Jogos Olímpicos de Londres. E se arrependeram profundamente, porque foram dias gloriosos na cidade, cheio de gente, muita festa, muita alegria. Rio de Janeiro, 2016, a rua foi um espetáculo. A gente teve alguns problemas nos acontecimentos. Agora, na medida em que estes grandes eventos são feitos para os atletas de ponta, para os atletas do alto rendimento. Na hora em que a gente desarticula o Ministério do Esporte, a gente anda para trás nas políticas que a gente tinha. Então, o Bolsa Atleta contribuiu enormemente para a formação de atletas, viabilizou a formação de atletas. Então, o Bolsa Atleta só foi pago a quem primeiro mostrou desempenho e performance, mas ajudou enormemente, eram valores, quantias bastante razoáveis para os treinamentos. A gente teve lugares de excelência, né, e arenas e espaços de treinamento de excelência. Todas as delegações que vieram ao Brasil treinaram em lugares, quer dizer, se apresentaram no Rio de Janeiro, mas treinaram pelo Brasil afora, né? Nem todo mundo. Isso é uma coisa curiosa. Ficar na Vila Olímpica é muito caro e não tem lugar para todos os atletas ao mesmo tempo. Então, o atleta fica na vila por poucos dias, mas ele continua treinando, ele usa o equipamento esportivo da cidade. Vários atletas, a delegação chinesa ficou na cidade de São Paulo, por exemplo, e foi ao Rio de Janeiro para competir só. Então, a gente tem um retrocesso, é lógico, na medida, a gente está vendo as histórias da cidade do Rio de Janeiro, em que as arenas estão abandonadas. Quer dizer, qualquer obra que a gente faça, se não ocupa, ela se deteriora. Uma casa fechada estraga muito mais do que uma casa em uso, né? Então, não ter o ministério, não ter gente ligada à política do esporte, e o alto rendimento é um exemplo que chama e que mobiliza, né? É deprimente, é lamentável. Complementando a sua explanação, a questão do alto rendimento e a questão dos eventos. Serra Negra realiza cedia alguns eventos, assim, que eu me lembro no passado. No passado eu vi bicicross, vi skate, vi até frisbee, que eu não conhecia, futebol. Esses eventos, eles contribuem, na verdade, eu não acho, assim, para difundir não só o esporte, mas como incentivo também. Agora, a gente estava conversando antes, você acha que a cidade precisaria ter um pouco mais de infraestrutura, talvez, para receber esses eventos? Qual a importância deles, assim, para a cidade, assim? Eu digo, veja, você mesmo comentou que você não conhecia o frisbee. Então, se a gente tivesse em Serra Negra um grupo de pessoas que praticasse o frisbee, certamente ela ia assistir essa competição com outro gosto, né? Então, a corrida, por exemplo, é uma modalidade que é dificílimo. Como é que você acompanha 5 quilômetros? Ou você corre ou você fica na chegada para olhar. Lógico. Mas, por exemplo, a gente pode fazer competição de remo, a gente pode acompanhar, quer dizer, eu acho o evento é interessante, mas certamente a possibilidade das pessoas praticarem é muito interessante também. Então, tradição, na América Latina isso é muito forte, quer dizer, no Chile, na Argentina, toda vez que você tem uma prova de adultos, no dia seguinte ou na véspera, você tem uma prova para as crianças. Portugal tem uma tradição muito forte de corrida de rua, que a gente teve anos aqui, o Carlos Lopes ganhando a São Silvestre. Isso. E até hoje tem uma prova muito importante que é a meia maratona de Lisboa. É o único dia do ano em que se pode atravessar o Tejo pela ponte caminhando, né? Senão ela é uma via de carros. Agora, na véspera da prova, eles têm uma corrida só de crianças, ele tem uma corrida super interessante que se chama Corrida Avós e Netos. Então, as pessoas têm que correr com 3 gerações, né? Uma avó e um neto, e só pode chegar junto. Não adianta o neto sair correndo e largar a avó para trás, e nem adianta a avó atleta largar a criança para trás. Então, tem que chegar junto. Então, você tem mecanismos de acolhimento e de apresentação. É lógico, o evento é bacana,
Mas a gente pode fazer isso no dia a dia. Então, eu tenho uma trilha de bicicleta. Será que eu tenho uma trilha para criança pequena também? Com menor grau de dificuldade, em que não vai ter um adulto junto de uma criança, porque pode acontecer de cair, machucar, mas a gente pode ir criando essa cultura, né? Como a Salete falou, mas a gente não tem a cultura. Uma hora tem que começar, né? E esses mecanismos são bem importantes. Quer dizer, o evento não precisa ser tratado como uma coisa para os atletas, né? E para os participantes, mas para todo mundo. E aí eu digo, tem uma história fantástica. Gente, eu adoro as histórias, então eu vou me lembrando delas. Vai contando. A Maratona de Nova York é um sucesso absoluto, reúne 2 milhões de pessoas na rua. E a Maratona de Nova York, ela começou em 1970, e aí em 1976, que era o ano de comemoração dos 200 anos da independência americana, né, o Bicentennial Year, que foi um ano de várias atividades, o prefeito de Nova York conversou e queria uma prova que passasse por todos os bairros. E aí, a Maratona de Nova York, e teve gente falando assim, vocês são loucos, todo mundo quer correr de Nova York, que era um lugar absolutamente perigoso, os Estados Unidos estavam num momento de crise econômica, de dificuldades, né, então Nova York era uma cidade, todo mundo disse, não, vai todo mundo correr de Nova York, e não correr em Nova York. O evento foi um sucesso absoluto, juntou 1 milhão de pessoas na rua, coisas bem feitas, então quem narrou a prova, por exemplo, foi o autor do Love Story, que na época era o livro máximo. Quem correu foram vários atletas que eram olímpicos. Mas o que aconteceu? As pessoas foram para a rua para aplaudir, para torcer pelos corredores. E aí é muito emocionante. Por quê? Porque quem mora oferece água, as crianças oferecem bala, porque a gente come carboidrato enquanto está correndo. Tem gente que fica com rolo de papel toalha, para você secar o suor. Se você começar a mancar, alguém vai te oferecer um spray para aliviar, né, a cãibra. Então, assim, você envolve quem está torcendo. É muito emocionante e aí, para o corredor, é muito legal. Então, o que acontece? A cidade compra o evento, né? E aí se estimula no ano seguinte a ir treinar também e a sair de lá com vontade de correr. Você abordou uma coisa agora, Marta, que a gente até tinha conversado antes, que é a questão de, na corrida, enfim, na atividade física, você participar com um grupo e você criar laços de amizade, né, com essas pessoas, né? Isso ocorre, né, bastante, né? Então, isso é fantástico. Como eu digo a vocês, quer dizer, a São Silvestre são 15 quilômetros, mas para eu fazer aqueles 15, eu treinei pelo menos 300. E aí teve dia que eu tive preguiça, teve dia que estava frio, Se você tem um grupo que treina, o grupo te chama, né? E aí o grupo sabe o que é cada uma daquelas conquistas, sabe o que é você um dia fazer 5 e um mês depois você fazer 7 quilômetros correndo. O primeiro 10 quilômetros é uma marca. Então, todas essas coisas são muito fortes. Eu tenho um grupo de amigas, foram minhas atletas, foram minhas alunas na corrida, mas são amigas da vida toda. E aí, é essa questão. Quer dizer, você encontra todo mundo às 7 horas da manhã, aquilo te dá um bom humor. Então, o dia que você está mais triste, que você está mais angustiado, você tem com quem conversar, você tem com quem compartilhar, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, isso cria um laço, né, de alguém que acompanhou a sua vida, alguém que você viveu muito perto, muito intensamente, que é muito bom, que é muito, assim, no bem-estar mental, você ter com quem conversar, né? E alguém que está brigando com você pelas mesmas coisas, que está junto, é muito, assim, cria um laço muito forte. Quando a gente fala de sororidade, por exemplo, né? A solidariedade feminina, a corrida é muito, muito interessante para proporcionar essa possibilidade, esse convívio que é de todo dia.
Então, como eu falei com a Salete, quando você marca de correr num grupo, você diz o seguinte, nós vamos às 7 horas. Ok? Quem não for vai perder a companhia, vai perder a conversa. Se a gente marca em 2 pessoas, não vamos hoje, vamos deixar para amanhã, vamos... Não. Então, o grupo vai e o grupo vai fortalecendo laços. É lógico, tem gente que está melhor, tem gente que está pior, vai um pouco à frente, um pouco atrás, mas as pessoas estão envolvidas naquela mesma atividade e é muito bom chegar junto nesses eventos todos. Legal. Eu gostaria agora que você nos dissesse como é que você começou a se interessar pela atividade física, pela corrida, como foi isso daí? Conta um pouquinho pra gente. Vou dizer o seguinte, que eu sou uma convertida muito recente, mas a corrida me define hoje. Então, em 1996, quando eu terminei meu mestrado, eu comecei a praticar... Tinha uma aula, que era uma aula de ginástica no Clube Pinheiros, que eu sou sócia, e que a gente andava na pista por 20 minutos. Teoricamente, era para quem tinha mais de 45 anos, eu na época tinha 36, mas me aceitaram, acho que eu devia ser uma velhinha. E aí eu comecei a participar das aulas, e 2 amigos falaram, Marta, nós vamos ficar andando aqui, vamos correr. E a gente começou a correr na pista, e, enfim, isso foi em outubro de 96. E aí, quando chegou em dezembro, esses amigos falaram, vamos fazer uma prova de 5 quilômetros. Nem sabia como era, o que acontecia. E eu fiz, a minha primeira prova foi a prova de Natal no Ibirapuera. Foi sofri muito. Vou dizer que os 5 quilômetros foram muito difíceis para mim na época. Mas eu achei aquilo muito bacana. Quer dizer, era um esforço, chegar foi maravilhoso, né? Então foi muito bom. Eu consegui, eu fiz. E aí esses mesmos amigos me falaram assim, então vamos correr a São Silvestre em dezembro? Naquela época sobrava inscrição. Hoje abriu em 2, 3 dias, acabaram todas as inscrições. Na época sobrava, eu falei, vamos, sem ter noção do que era. E aí eu soube que eram 15 quilômetros. Digo, não recomendo a ninguém, não façam isso. Foi uma coleção de bobagens. Por sorte, eu não me machuquei. Mas eu não tinha treino para fazer a prova. Mas foi tem história muito divertida, porque quando eu estava no 8º, 9º quilômetro, tinha um rapaz correndo do meu lado, e ele falou assim, o primeiro já chegou, então agora eu vou parar. Eu falei, não para não, que tem medalha para todo mundo, vamos continuar. E ele falou, não, mas eu falei, não importa, tem medalha para todo mundo, vamos continuar. E aí ele falou, é mesmo? E saiu correndo. E aí, nessa altura, eu cansei e comecei a andar. Veio um sujeito atrás de mim e falou assim, você não pode parar porque você não deixou ele parar. Vamos, corre! Muito bom. E aí, essa pessoa que eu morro de vontade de encontrar, porque era um rapaz, não sou capaz de dizer que idade tinha, mas era uma história muito engraçada. Eles eram um grupo de 20 amigos que tinha vindo de ônibus de Alagoas para correr a São Silvestre. Acabava a prova, eles entravam no ônibus e iam embora. Nossa. Mas ele foi do meu lado e falou, vamos que você termina, vamos que você acaba. Difícil, eu não tinha treino para aquilo, por sorte não me machuquei, mas é por sorte. Mas assim, aí você sobe a avenida, você sobe a Brigadeiro, a hora que você chega na Paulista, é assim, eu digo, 60 anos de vida, a melhor sensação da minha vida é você chegar na Avenida Paulista e dizer, eu fiz, eu consegui. Então, é muito emocionante. Eu sou suspeita, eu participo de um filme da Lina Chamy, que foi um prêmio no Festival É Tudo Verdade, de melhor documentário, que se chama, é um curta-metragem que se chama São Silvestre. E que eu recomendo, tem uma série de depoimentos, mas é muito emocionante. Entrar na Avenida Paulista não tem preço, não tem... Isso foi 96, final de 96. E aí eu achei que aquilo estava divertido. Quando chegou no meio de 97, eu entrei para uma equipe grande de corrida, Run and Fun, com o meu treinador Mário Sérgio Andrade Silva. Gostei muito, corri muito. Em 98 eu fiz a minha primeira maratona, fiz a segunda também.
E aí, em 99, eu resolvi que eu ia fazer vestibular para educação física. Prestei vestibular, entrei, segui correndo e virei treinadora também. E aí, tomei gosto pela ultramaratona, então fiz 10 maratonas no mundo. Viajei muito para correr, então essa questão do turismo para o esporte é uma coisa que eu vivi muito. Eu fiz várias maratonas na Europa, eu fui para a Argentina 2 vezes para correr, eu fui para os Estados Unidos, e aí essa questão da viagem para o esporte é muito interessante. Então, a gente viaja geralmente com grupos, né? Então, dificilmente você vai sozinho, e aí a cidade que acolhe o evento, geralmente tem, enfim, ela faz um trabalho, e aí, lógico, a atividade econômica dela fica muito fortalecida. Uhum. Nova York, a gente tem 1 milhão de pessoas na rua, são 20 mil corredores, mas que estão lá, que estão com a família e que passam alguns dias. E aí eu tive na Argentina, que foi uma experiência interessante, porque a cidade que recebe, e aí eu fiz 2 provas de montanha, né, de correr pelos Andes, e a cidade que recebe os corredores precisa o quê? Ela precisa ter hotéis. Lógico, tem muito corredor que viaja com pouco dinheiro, então nem sempre pode ser um hotel de luxo, mas tem quem fique também no hotel de luxo. Mas corredor quer muita comida, quer um banho muito bom e precisa dormir bem. Então, são coisas relativamente simples, tá certo? E que a pessoa que viaja para o esporte, procurei. Então, não adianta ter a melhor boate do mundo, a melhor balada. Não, não é isso que os atletas querem. Mas precisa ter uma boa comida, precisa ter um bom lugar para dormir, né? Precisa ter um conforto. E aí, essas coisas de viajar é muito forte, é muito, muito emblemático. A cidade de Bariloche, em 2011, o vulcão no Chile entrou em erupção, e aí os aviões não podiam voar, porque era um risco para o avião podia cair. E a cidade ficou sem atividade econômica, ela vivia do esporte de inverno, do esqui, e das atividades do inverno só, e da comida do inverno, do fondue e outras coisas. E aí, a região toda ali dos Andes, Bariloche, San Martín de los Andes, eles começaram a desenvolver atividades esportivas de verão. Então, são as trilhas de bicicleta, são as trilhas a pé. San Martín de los Andes é uma cidade que ficou muito interessante, porque se você quiser ir até lá para fazer trilha de bicicleta, eles têm a bicicleta para alugar, o capacete, a sapatilha, eles têm um mapa das trilhas, eles têm guia se você quiser, e eles têm várias lojas na rua. San Martín de los Andes tem 2 ruas, mas nas ruas principais tem loja que vende casaco, que vende roupa de esporte, e aí tem muito restaurante. Argentino normalmente janta muito tarde, San Martín de los Andes é possível jantar às 7 horas da noite, por conta desse turismo do esporte. Uhum. Então, você conhecendo Serra Negra, você acha então que Serra Negra tem condições de se tornar uma cidade, vamos dizer, acolhedora para a atividade física, assim, nesse nível, assim? Você acha que isso é possível, né? Agora, deixa eu só... Fala, Salete. Eu só ia acrescentar com a pergunta do Mota, assim, aqui em Serra Negra a gente tem umas equipes que elas até que são campeãs, né, Mota? Tem a do badminton, vou falar até que meu filho joga badminton, e tem uma da Lari, que é campeã estadual de... Ah, eu sei quem é, a filha do alemão, né? Então, tem ela, tem uma equipe de karatê também, que é bem premiada, tem um garotinho aí também que a gente conhece que é bem premiado, e tem o pessoal da bicicleta. Como que isso também, o incentivo para essas equipes podem também ajudar nessa, juntando essa pergunta, isso com o que o Mota perguntou? Então, o que eu digo é isso, quanto mais a cidade participa, então veja, a gente tem alguns talentos no karatê, no badminton, quanto mais gente participar, maior a chance da gente descobrir outros talentos. E depois, a competição é inerente ao esporte. Então, se a gente for olhar uma imagem, medalha de ouro nos Jogos de Pequim 2008,
ela tinha a Keila Costa treinando muito, muito perto dela. Então, o que acontece? Você melhora na medida em que você tem um rival de nível, né? Se a gente lembra a história do Sergei Bubka, que fazia salto com vara russo, ele era único. Então, o que ele fazia? Ele batia o recorde mundial milhares de vezes, milhares é exagero, mas ele bateu o recorde muitas vezes, porque ele tinha um prêmio em dinheiro pelo recorde. Então, por que ele vai dar tudo dele? Vamos melhorar 5 centímetros, depois a gente melhora mais 3, depois melhora mais 3. Agora, se a gente tem várias pessoas competindo, eu não posso me poupar, eu tenho um estímulo para ser o melhor. Então, quando a gente cria um ambiente propício à prática da atividade física, não é que todo mundo vai competir, mas alguns vão se destacar e vão ter concorrentes à altura. Então, o melhor treino que você faz é com alguém que é do seu tamanho, né? Alguém que fica muito para trás, alguém que é muito para frente, não é páreo. Então, a ideia de se você cria um ambiente que isso é propício, quer dizer, que mais gente consegue treinar o karatê, mais gente consegue treinar o badminton, quer dizer, que a gente tem equipes efetivamente rivais, né? Ser campeão estadual é muito bom, mas melhor era ter essa dúvida, né? E ter um páreo, alguém que pudesse treinar sempre, porque a gente vai melhorando com o treino. Atividade física é prática, é muita dedicação, é difícil, mas se você tem quem vá junto, te leva. Você diz assim que a atividade física assim, é difícil, depende de prática, tudo. Quais são os conselhos assim que você dá para quem quer começar assim? Sabe, eu quero correr, quero andar, que cuidados eu devo ter? Eu lembro lá no jornal que eu trabalhava em São Paulo, que formou uma equipe de corredores, né? Que era liderada por um rapaz que tinha treinador, tudo. E aí o pessoal da redação fazia parte e eles iam competir. Um dia chegou um companheiro meu lá da redação, completamente estropiado. Não tinha treinamento, foi correr junto com os outros, estava arrebentado, teve que fazer uma operação. Então, que conselhos você dá para essa turma que quer começar e não sabe como, assim, sabe? Tem medo, às vezes. Tá, vamos combinar. Quer dizer, atividade física é um estresse. Nem todo estresse é ruim. Então, o que é o estresse? O estresse é uma situação de dificuldade que a gente tem mental, físico, social. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, se eu hoje não ando nada, se eu andar 1 quilômetro, eu vou ficar bem cansado. Então, ok, eu vou me recuperar. Primeiro, eu não vou chegar no nível de exaustão. Eu vou fazer a atividade e eu vou começar gradualmente. Se eu não ando nada, eu vou andar 1 quilômetro, por exemplo. Isso vai levar uns 12 minutos, talvez 15. Até 30 minutos é relativamente seguro. Gente, quem tem cardiopatia precisa consultar um médico. E eu tô falando andar, a gente não começa correndo. Porque a gente vai acostumando e vai preparando o corpo para isso. O ritmo respiratório tem que mudar, a estrutura músculo-esquelética tem que mudar. Então, em princípio, andar meia hora não é um problema. Mas olha o seu histórico, olha a sua idade. Então, você precisa, depois de uma certa idade, precisa passar por um cardiologista que vai te dizer o quanto pode. E sempre essa questão, quer dizer, vai ficando um pouquinho difícil. A gente fala em periodização, em tempo de treinamento, mas você repete o mesmo treino várias vezes até que aquilo fique confortável. E depois você sobe na dificuldade. Outra questão essencial que precisa ser lembrada sempre é assim: a gente passa pelo estresse e o descanso é que nos vai tornar melhores para lidar com aquele estresse. Então, não adianta correr todo dia e falar, não, um dia eu vou deixar de ficar cansado. Não, eu preciso descansar e aí na próxima vez vai ser mais fácil. A hora em que eu tenho a regularidade, o meu corpo vai se preparando para aquela atividade. Isso significa mudanças esqueléticas, musculares, respiratórias, de ritmo.
de calibre de veias e artérias. Então, tudo isso é gradual. E aí, eu digo a vocês, está cheio de modelo de treinamento, escolham fontes seguras, verifiquem quem são os treinadores, verifiquem se são profissionais de educação física, para que a gente possa ir fazendo essa colocação gradual. A gente não começa correndo 15 quilômetros, eu digo, eu fiz, mas foi uma sorte muito grande, eu corria meia hora todo dia, mas não recomendo a ninguém, não é assim que deve ser feito, né? E a gente vai evoluindo gradualmente, vai tendo dificuldades, então a meia hora inicial é andando, a hora em que ficar confortável, a gente pode revezar, né, a corrida e a caminhada. A mesma coisa no pedal, eu não vou começar pedalando numa subida, eu vou começar pedalando no plano, a hora que aquilo estiver confortável, eu escolho um percurso um pouco mais difícil. Quando eu saio para remar, eu vou remar devagar, no ritmo que eu conseguir, e aí depois eu vou aumentando o meu ritmo e também a minha distância, tá certo? Então, sempre a gente vai preparando o corpo, a gente não começa fazendo redação, a gente começa aprendendo as letras, aí a gente forma a palavra e aí a gente forma um texto. Então, o preparo físico é a mesma coisa, tem que ser muito gradual e a gente tem que ir lidando com essas dificuldades. Doeu, machucou, pensa se é o caso de consultar um médico, quer dizer, eu posso precisar de um ortopedista, a questão cardiológica é muito importante, né? Então, eu preciso ir conhecendo o meu corpo e vendo qual é a dificuldade que eu tenho. Se eu subo 2 andares de escada e já chego bufando, tá errado. Vamos começar a subir mais devagar, vamos acertar essa respiração para depois subir 10 andares sem bufar. Você já venceu vários desafios, né, como atleta, né? Quais são os próximos aí, Marta? Então, eu posso dizer o seguinte, eu quis correr muito, quer dizer, foi muito importante eu ter feito as provas que eu fiz, e eu agora mudei de modalidade, agora eu sou uma nadadora de águas abertas. Então, águas abertas, quem não nada na piscina, quem nada em lagos, rios, montanhas. Eu fiz a minha primeira prova no final do ano passado, eu fui nadar no Rio Tapajós, então conheci Alter do Chão, nadei 3.500 metros, foi emocionante chegar. Tinha alguns planos para esse ano, por conta da pandemia, estão todos suspensos, e agora estou treinando para fazer, quem sabe, 10.000 metros na represa em Nazaré Paulista no final do ano. Treinando, mas a gente não sabe. Mas é sempre assim, quer dizer, a gente vai, eu estou me preparando, eu hoje nado 15.000 metros por semana, é bastante treino, mas eu tenho plena consciência que eu posso não conseguir. E aí é muito importante, ainda mais eu vou estar nadando numa represa, se for o caso, eu tenho que parar e eu tenho que saber que é esse o meu tamanho. Quer dizer, a questão do evento também é uma questão bem importante. Nem sempre você está no melhor dia no evento. E não vai ter amanhã, não vai ter a semana que vem. Mas paciência. Então, se for o caso, você desiste, você para no meio. A gente treina para que isso não aconteça, mas são aprendizados. E aí, de novo, a gente aprende no esporte, mas a gente transfere para a vida. A gente aprende a lidar com a dificuldade, aprende que nem sempre dá certo, né? Então, quando a gente volta para aquele conceito do bem-estar mental, do bem-estar social, eu vou dizer, olha, eu tentei, dessa vez eu não consegui, não foi possível, eu preciso treinar mais, ou eu comi errado, ou eu dormi mal, eu estava muito ansioso, eu preciso melhorar. Então, são coisas que a gente lida melhor, que a gente aprende muito com o esporte e traz para a vida, né? Então, quando eu digo eu sou uma convertida, depois de algumas maratonas, eu fiz vestibular, eu entrei na faculdade, eu me formei em educação física, eu corri muito depois disso, e digo que é um aprendizado, e é uma coisa que traz muita serenidade. A gente aprende a se respeitar, a gente aprende a respeitar o outro, e a gente tem laços de companheirismo
Isso a gente vê. Agora não, porque estamos em pandemia, agora a gente não compartilha garrafas de água e copos de água. Mas a gente tem várias cenas, é muito forte na maratona dos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, né, em que o primeiro colocado bebeu um gole de água, viu que o outro colega que estava ali disputando com ele muito próximo não conseguiu pegar a garrafa de água, eles passam correndo, seguram e bebem um pouco e jogam a garrafa, e ele não jogou e dividiu com o colega dele. Então, o que ele diz? Bom, eu vou ganhar, mas se for para ganhar, mas eu tenho meu companheiro, eu respeito o esforço que ele está fazendo e eu vou ganhar limpo e não porque ele ficou sem água. Então, são coisas que a gente aprende e o esporte ensina muito forte isso, né? O companheirismo e a lealdade e o reconhecimento do esforço do outro também. Salete, você tem mais alguma colocação para Marta? Né? Passamos já na nossa hora aí. Tem alguma coisa mais? Era isso, assim, com um pouquinho que eu corro, eu entendo perfeitamente essa coisa de trazer para a vida, né? A superação, a disciplina, a persistência, né? Que o esporte, ele traz isso. E eu acho que ele dá uma agilidade mental. Não sei se, sabe, se você... Acho que o esporte você tem que tomar decisões também, e acho que na vida você traz isso, né? Eu acho que para o dia a dia. Então, Salete, você diz, eu só corro 5. Não, um dia você correu 3, um dia você correu 2. Então, você já chegou no 5, tá certo? Você avança se você quiser. Mas essa questão da clareza e do limite, eu acho assim, a gente aprende a se conhecer, aprende a se respeitar e aprende a ir atrás, né? Então, eu acho que isso realmente é um aprendizado, são lições que a gente traz e hábitos que a gente adquire, quer dizer, a disciplina. Para você correr 5 quilômetros, não basta querer, você tem que treinar muito, você vai gastar muitas horas nesse desenvolvimento, é glorioso, mas deu trabalho, você sabe disso. Então, assim são as outras coisas da vida, né? Quer dizer, alguns ganham na Mega Sena, mas senão a gente trabalha a cada dia, a gente constrói, a gente faz, a gente tem relações de amizade, né, na vida, que tem dias melhores, tem dias piores, tem gente que a gente se entende melhor, tem fases, e aí a gente vai aprendendo a lidar com isso, a conviver com o que a gente tem difícil, a celebrar todas as conquistas, porque isso é uma parte, a vida não é dura, a vida pode ser feliz, e a gente tem que conquistar e comemorar e celebrar cada avanço que a gente faz. O esporte ensina muito isso, quer dizer, cada dia que eu termino uma boa partida, cada vez que eu desempenho bem, uma partida de tênis que eu termino bem é motivo de celebração. Então, não preciso ser campeão todo dia, mas eu sei o esforço que eu fiz, eu construo e eu celebro, eu encontro meus amigos. Então, é uma lição que é... Sim, eu digo que a corrida me define hoje. Legal. Perfeito. Acho que a gente não podia ter... Serra Negra foi um presente para ter essa conversa aqui com você. Claro, foi bom demais. Então, se eu posso dizer isso, tá aí. Se as pessoas quiserem, né, e se elas se dedicarem a essa atividade física, Serra Negra vai ficar ainda melhor. Quer dizer, a tradição italiana é do bom prato, né? Então, essa parte é muito fácil, é tradição. As maratonas do mundo têm a festa, a véspera, todo mundo janta macarrão. Então, Serra Negra e a tradição italiana não vai ter nenhum problema com isso. Dá para hospedar, dá para receber bem. E se as pessoas na cidade praticarem, isso fica tudo melhor. Quer dizer, a questão do treino, as pessoas da cidade vão descobrir os melhores caminhos. E com isso elas convidam quem vem de fora. Vão descobrir onde é que é um bom para água gelada. Então, vamos quem vem criar os lugares, não só para os eventos, mas para se ocupar, lógico, nos horários possível, mas é muito viável e é muito, quer dizer, muito século XXI, né? A gente
cuidar de si e cuidar do outro junto. Quando a gente chama um amigo para correr, para caminhar conosco, a gente está fazendo bem e é um bem forte, sem restrição. Legal. Vamos encerrar então, Salete? Vamos, muito obrigada, viu? Obrigada a todos que estão assistindo, obrigada a Marta. E a Eu que semana que vem a agradeço. gente... Só, se alguém quiser depois perguntar, referências bibliográficas, coisas de treino, quer dizer, façam esse contato, eu estou às ordens. Parabéns, Serra Negra, e que o próximo aniversário seja mais movimentado ainda. Legal. Bom, sem pandemia, pelo menos, né? Eu acho que pelo menos vamos estar livres disso, né? Não, esse é um bom começo, já acaba essa pandemia. Nossa Senhora. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante com você. Até uma próxima, então, gente. Até. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.